Oi, pessoal, para você que está querendo aprender lógica de programação, Portugal Studio ou Visual G? Bom, eu vou mostrar as principais diferenças deles, tá? Eu já vou antecipar que eu prefiro o Portugal Studio, embora eu tenha aprendido lógica de programação com o Visual G, porque não tinha o Portugal Studio na época. Mas aqui eu vou gravar um vídeo criando um algoritmo, e aí eu vou mostrando a diferença de um para o outro, tá? Bom, o primeiro aqui, a interface gráfica do Portugal Studio é mais moderna, né? Isso aqui é mais agradável, para mim é mais agradável. Até porque a maioria das linguagens de programação é mais moderno isso aqui, tá? Você pode configurar, pode mudar de cor, isso aqui não tem diferença. Aqui no Visual G, eu vou abrir um novo arquivo aqui, já não é tão moderno assim, já é diferente, embora eles tenham anunciado que vão gerar uma nova versão. E tem N funções aqui. Uma função que tem no Visual G, que eu gostaria que tivesse no Portugal Studio, é essa função aqui, ó. Quando você ativa ela, ela preenche com números aleatórios, né? De 1 até N, de acordo com o que você escolher. Quando você executar o algoritmo, você não vai precisar digitar com a mão, já que é um algoritmo que você está testando, né? Você pode digitar qualquer valor. Logo, isso aqui é bom que poupa tempo. Aí você pode escolher números decimais, né? Quantas casas decimais você pode escolher. Isso aqui é muito legal, tá? No Portugal Studio não tem isso. Mas no Portugal Studio eu posso abrir N abas, ó. Posso fazer vários algoritmos aqui. Já no Visual G não é possível. Você abre só um aqui e ele fica aqui aberto, tá vendo? Se eu clicar aqui para abrir novo, ele vai abrir um novo, mas por cima desse, né? Então eu não consigo abrir vários. Eu vou mostrar aqui para vocês uma diferença grande. E a diferença grande aqui que eu vejo é a sintaxe. No Portugal, no algoritmo aqui no Visual G, a sintaxe ela é bem aportuguesada, né? Então ela deixa bem claro que o intuito aqui é ensinar você lógica de programação com o máximo de português possível, né? No entanto, eu acho que isso aqui confunde um pouco, porque quando você está aprendendo lógica de programação, você aprende a criar algoritmo. Quando você parte para uma linguagem de programação, como por exemplo C, C Sharp, você vai ver o uso de chaves para fechar e abrir um bloco de código, né? E não tem isso aqui. E eu já vou mostrar como é que fecha esses blocos de código aqui. Já no Portugal Studio, já deixa bem claro que ó, o programa, tá aqui o nome programa, ele abre as chaves e fecha aqui, ou seja, tudo que eu colocar aqui dentro vai fazer parte do programa. E aí aqui a função inicial do programa, né? Tudo que eu colocar dentro dela vai fazer parte da função inicial do programa. Isso aqui eu acho mais interessante, é mais fácil de você entender. Quando você começa a aprender vendo isso aqui, vai ficar familiar para você. Quando você ir para uma linguagem de programação propriamente dita, isso aqui vai fazer diferença, tá? No Visual G você vai sentir falta disso. Eu vou começar criando um algoritmo aqui de cálculo de média aritmética e eu vou começar declarando a variável aqui, né? Na seção de variáveis. Eu vou declarar aqui 4 variáveis, né? Do tipo real, ou seja, casas decimais. Vou começar. Primeiro eu vou declarar a variável com o nome de soma média, tá? Aí aqui eu posso colocar as variáveis na mesma linha ou em cima da outra, não tem problema. Aí vou colocar aqui, né? São 4 notas, então eu vou declarar mais 3 variáveis. Nota 2, nota 3, nota 4. Aí aqui eu coloco 2 pontos e digo o tipo de variável que é. No caso é variável com casas decimais, então é do tipo real. No Portugal Studio, esse algoritmo não tem muita diferença, exceto que ele é exatamente igual às outras linguagens de programação, onde você primeiro coloca o nome, a sintaxe, você coloca o tipo de dado e depois a declaração das variáveis. E tem mais uma diferença interessante aqui. É que aqui, ó, por exemplo, eu vou declarar variáveis do tipo real, eu já coloco real, né? Aí aqui eu coloco as variáveis que eu quero. Média. Eu coloquei média ou números? Coloquei soma média. Soma média. Eu vou declarar as variáveis aqui e aqui eu posso inicializar as variáveis. Vou deixar para inicializar depois e explicar por que é bom inicializar as variáveis. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Aqui eu coloquei nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Então aqui, como a função início ela engloba dentro dessas chaves aqui todo o algoritmo, eu posso já inicializar as variáveis daqui já, ó, que é adicionar valores nela para que quando o computador compilar,
não tenha nenhum valor, nenhum resquício de nenhum valor lá, tá? Você já vai ver que tem outra diferença também aqui do Portugal para o Visual G, que é a forma que você atribui valores. Aqui a gente usa o sinal de atribuição igual, lá já é outra coisa, já vou mostrar depois. Aí aqui, ó, para mim inicializar as variáveis, eu já tenho que vir aqui para a parte de início. Eu sei que essa separação é interessante para você aprender, mas não faz sentido você separar isso, né? A parte de declaração das variáveis sempre vai ser no topo, né? Sempre vai ser no topo. Nota. E aí aqui, para você inicializar aquelas variáveis que você declarou lá, você tem que inicializar elas aqui depois, ó. Você não consegue inicializar elas lá. Eu vou até mostrar para você que não dá, ó. Eu quero olha, o sinal de atribuição é assim, ó. Esse é o sinal de atribuição. Eu vou executar. Ó, tá vendo? Ele já vai falar que tem um erro. A sintaxe está errada, ou seja, eu não consigo inicializar as variáveis aqui, tá? Mas aí eu consigo inicializar elas aqui embaixo. É o que eu vou fazer. Dessa forma. Vou inicializando elas aqui, que é bom só para você entender. É dessa forma que é o sinal de igual aqui. Desse jeito. Eu vou só crescer um pouco. Será que dá para crescer isso aqui? Não dá. É fixo essa barra aqui, senão eu ia chegar para cá para ficar tudo na mesma linha. Já que não dá para ficar tudo na mesma linha, eu vou colocar uma em cada linha, até para facilitar para vocês. Então, aqui você inicializa as variáveis. Vou até colocar aqui. Inicializando as variáveis. E para comentar é a mesma coisa, não tem diferença. Mas você viu, né, que eu não consigo inicializar as variáveis lá. Aí se eu executar, não tem problema nenhum. E é interessante, ó, que já está aqui os valores já. Inicializar variáveis é muito importante na programação, ponto, tá? Porque tem linguagem de programação que acaba indo dados para a memória, na hora que você carrega o programa, dados irreais, dados inválidos. E quando você inicializa com zero, você garante que tem um dado ali, um dado simples, zero, né? Nem positivo nem negativo, apenas zero. Aí aqui, ó, eu posso inicializar aqui já direto, e o sinal de igual aqui eu acho mais agradável. Bom, após declarar as variáveis, eu vou pedir para o usuário digitar dados. E para mim pedir para o usuário digitar dados, não tem muita diferença do Portugal, tá? Do Visual G lá. Eu vou colocar entre com a primeira. Eu não vou colocar nem primeira, eu vou colocar só o número. Desse jeito aqui, tá? Nota. E aqui eu vou receber os dados na nota 1. Ou seja, o dado que o usuário digitar na primeira nota vai para a nota 1. Vou copiar isso aqui 4 vezes. E aqui eu vou substituir só a última letra aqui, ó. Desse jeito. E aqui eu vou colocar 4, 3, 2. E aqui é o seguinte, ó. Quando eu executo, ele vai pedir para digitar. Deixa eu só fazer de novo, porque eu esqueci de colocar os 2 pontinhos aqui, ó. Eu vou colocar, porque fica ruim de ver grudado, né? Quando você pôr os 2 pontos, dá a intenção de separação. Ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Você digita, tá aqui os dados, né? E eles aparecem assim, ó. Como é composto o programa. Começa com início, hierarquicamente depois tem uma função com o nome de início. E aqui tem as variáveis todas que você declarou. Se você arrastar a variável para cá, você vai conseguir ver as variáveis, ó. Tá vendo? Eu vou executar de novo. E aí, ó, você consegue ver os dados que vão entrando nas variáveis em tempo real, ó. Tá vendo? Lá. No Portugal já aparece a tabela do lado, né? E a nota 4 não entrou dado nenhum, assim, porque eu esqueci de colocar aqui, ó, tá vendo? Você consegue ter essa visão. Aí eu vou fazer de novo, ó. Pronto, ó, você vê os dados entrando nas variáveis. É só arrastar para cá. E no Portugal, no Visual G não é diferente. É tanto que eu vou ter que copiar esse bloco de código, eu posso colar ele aqui. Não é diferente.
Ó, não é diferente. Você vê que ele até tá pintadinho, bonitinho, tá? Ele indentou muito pra direita e eu não sei como é que volta, mas eu vou voltar. Ah, é só voltar assim, ó. Eu vou só dar uma indentadinha um pouquinho pra esquerda. Não tem diferença, tá vendo? A forma que você coleta os dados. O bom aqui no Visual G é que, por exemplo, eu quero preencher isso aqui com 4 notas, tá? Supondo que todos os usuários consigam tirar pelo menos 3 notas de ponto de participação aqui na nota e no máximo 10, né? E aqui eu coloco 2 casas decimais e aperto aqui. Quando eu iniciar o algoritmo, ele vai preencher automático para mim, tá vendo? 10,3 não pode. Então vamos colocar 9,9. Pronto, acho que agora tem que ser o valor inteiro, né? Tá, tudo bem, a gente coloca 9. Aí fica mais... Olha lá, viu? Ele preenche perfeitamente. Isso é muito bom. Ele preenche automático, eu não preciso digitar. Já aqui não, aqui eu preciso digitar. Eu preciso inserir os dados e aqui eu arrasto, né? E aqui ele já aparece aqui, os dados que eu vou digitando, tá vendo? Sem problema nenhum. Aparece o tipo de dados. Aqui também aparece, ó, real, o tipo de dados real. Só que mais bonito, né? Mais agradável. Aí, o cálculo também não tem diferença, exceto pela diferença aqui no Visual G, é que a soma da média, é esse sinal aqui, não é igual. Igual aqui não vai funcionar, tem que ser essa forma de atribuição. Aí dentro dos parênteses, dividido por 4 é a fórmula de média, né? Não tem diferença, exceto pelo sinal. Então eu pego nota 1, mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, dividido por 4 eu vou ter a média aritmética das 4 notas. Aí aqui na hora de escrever, se eu coloco escrival, eu quebro uma linha. Se eu não coloco, ele mostra na mesma linha. Já no Portugal Studio, quando eu quero quebrar a linha, eu coloco apenas /n, tá? É uma diferença aqui que tem. E aqui faz mais sentido o /n, porque o /n, ele na tabela ASCII, ele é usado em várias linguagens de programação. Já o escrival você não vai conseguir associar. Então, o Portugal tem muito disso de associação a linguagens de programação propriamente dita, né? Então, aqui eu posso colocar, né? A média das notas é... Aí aqui eu ponho a média. Aqui eu tenho que usar vírgula e ponho a variável. Se eu aperto Ctrl+, ele não preenche para mim. Eu coloquei, eu tenho que digitar. Já aqui, quando eu for fazer o cálculo, eu posso... É desse jeito aqui, tá? O cálculo de média. Não tem diferença, exceto pelo fato de que aqui é um sinal de igual dessa forma aqui, ó. Aí vai fazer a soma da média. A vírgula funciona, mas também, o mais também funciona, ó. Lá tá a vírgula, lá só funciona a vírgula. Aqui funciona tanto vírgula quanto mais, assim como em várias linguagens de programação. Aqui eu vou começar a digitar os dados, ó, que eu preciso digitar. E aí ele me dá a soma da média, tá? Perfeitamente. Posso fazer o cálculo aqui dentro também, se eu quiser. Tudo que eu preciso fazer é copiar o que está aqui, ó, e colocar aqui dentro, ó. Aí eu não precisaria usar a variável média, mas isso aí já não é uma boa coisa. Aí eu tenho que colocar entre aspas. Você vê que dá uma confundida, mas vai funcionar. A expressão não foi iniciada com o caractere para corrigir o problema. Claro que foi, ó. Esse aqui abre aqui e fecha aqui. Esse aqui abre aqui e fecha aqui. E esse aqui abre aqui e fecha aqui. Ah, tá, precisa de um a mais, né? Precisa de um a mais. É isso? Eu acho que sim. Você vê que você fica meio perdido com isso? Ah, tá. Precisa colocar aqui a concatenação. Entendeu? Dessa forma. Aí agora vai funcionar, tá vendo? Aí eu já não usaria a variável lá. Só que isso não é uma boa prática. Fazer o cálculo direto só em estrutura de repetição. Mas funciona também. O certo é você calcular antes e chamar a variável aqui. Pode ser com vírgula também, tá? Vou colocar vírgula. E aí aqui é o seguinte, se você dá um Ctrl+, se você digitando aqui, ó, média
Às vezes não aparece, mas às vezes aparece sim. Ó, com mais, ó, às vezes aparece média. Ó, tô dando Ctrl barra, ele aparece outras funções. Soma. Olha lá, apareceu. É que eu tava digitando errado. Aí o cálculo acontece sem problema nenhum, ó. Aqui, só que o vírgula aqui não funciona também, tem que ser ponto. Ó, o cálculo é feito, beleza. Depois que você faz o cálculo, eu vou executar esse aqui para você ver que está funcionando. Olha lá, ó, ele retorna para mim a soma da média aqui. Como eu havia dito lá, eu não posso colocar mais, porque não funciona. Ele dá erro, tá vendo? Ele fala que a sintaxe está incorreta. Embora o sinal de mais é um sinal de concatenação muito usado na programação. E ele pinta de vermelho onde é que está errado, tá? Você pode fazer o cálculo aqui dentro, igual eu te falei. Você pode pegar aqui, ó, e vir e jogar aqui dentro, dessa forma aqui. Aí aqui, ó, você tem que abrir mais um parêntese, tá? Colocar a vírgula aqui, dessa forma. Esse aqui abre aqui e fecha aqui, tá? E esse aqui abre aqui e fecha aqui, ó. Aí também vai funcionar. Olha lá, viu? Sem problema nenhum. Só que, como eu havia dito, o certo é você chamar a variável aqui. Você vê que não funciona se eu apertar o dado. Mas aí essa questão aqui de automático aqui é muito bom. 7.54, beleza. Aí, por exemplo, digamos que você queira comparar se a média... Vou colocar aqui o parâmetro. Se média for maior que 7, maior ou igual a 7, aprovado, tá? Se média for menor que 7, reprovado. Para você exibir essa informação aqui no Portugal, já é uma coisa que eu não acho muito legal. É muito aportuguesado, tá? E a gente, quando migra para uma linguagem, você tem um pouco de dificuldade, tá? Aí aqui é o seguinte, para você fazer isso aqui, ó, você vem aqui e digita o seguinte, se, né? Aí aqui você coloca a estrutura de decisão. Se média for maior ou igual a 7, faça alguma coisa. Aí aqui você tem que colocar, então... E aqui dentro, ó, você vai colocar o que você quer que faça. Pode ser o que você quiser. Aprovado. Beleza? Aí, se você quiser continuar o código, você tem que digitar se não. Aí aqui você escreve reprovado. Por que se não aqui? Porque se a média for maior ou igual a 7, é aprovado. Se ela não for, já vai entrar automaticamente no segundo loop. Tá? Aí, para você fechar o loop, você vem aqui e coloca fim C, dessa forma. Aí, ó, vou executar. Tá dizendo o quê? Ah, tá, entendi, beleza. Ó, se média for maior ou igual a 7, então aprovado. Se não... Ó, você vê que às vezes até eu me confundo com isso, ó. Ele está dizendo o seguinte... Encontrou os seguintes problemas no algoritmo. Escreva encontrar. Esperava encontrar então. Ó, você vê que o então tá escrito, ó. Tá vendo? Só que ele não contabilizou. Tá bom? Ele não contabilizou. Eu vou indentar aqui direitinho. E ele obriga você a esse tipo de indentação também. Ó, o então está aqui. Ó, se média. Ah, desculpa, pessoal. Eu errei aqui. Não é média, é soma média. Você vê que por causa do erro da variável ele causou essa dúvida cruel. Então o problema não estava no... Ó, agora dá para mim te mostrar a quebra de linha. Ele apareceu aprovado, 7.14, colado no 5 ali. Aí se eu coloco escreval assim, ó, ele quebra a linha. Ficou olhando que agora já vai quebrar a linha. Olha lá, viu? Ah, não, desculpa. Tem que colocar no primeiro. No caso, nesse aqui, ó. Nesse aqui, no último escreva é que você coloca. Aí ele quebra a linha, ó. Reprovado. Eu vou executar aqui até que apareça aprovado. Aprovado, já apareceu aprovado. Aí beleza. Aqui no Portugal Studio eu já me sinto mais à vontade, tá? E você vai sentir à vontade também, porque aqui você vai digitar o C. Eu já vou fazer toda a estrutura se. Ó, se soma média for maior
ou igual a 7, então ele vai escrever, né? Não preciso digitar então. Aprovado. Aprovado. Se não, já posso colocar aqui, ó, se não, aí você abre e fecha. E digita o reprovado aqui. Vamos simular o reprovado. 5.5, 7, 4, 2. Olha lá, reprovado ele cola, né? Aí se você colocar a barra N, ele descola. Agora vamos tentar o aprovado. 7, 7, 7, 7. Olha lá, aprovado. Coloquei barra N, ele quebrou. Eu vou alterar esse algoritmo aqui e vai ser a seguinte forma. Se média for menor ou igual a 3, reprovado, recuperação. Reprovado. E depois eu falo qual vai ser o nível de reprovação que ele vai precisar fazer. Ah, se reprovado, repetir de ano. Aí beleza, se média for maior que 3 e média for menor ou igual a 7, menor que 7, reprovado, recuperação. Que aqui com a recuperação ele consegue recuperar a nota. Se não, né? Se não for isso nem aquilo, a média, se não, a média é maior que 7. Logo, aprovado. Só que aí a gente vai fazer melhor. Se média for, ó, veja bem. Se média for maior ou igual a 7 e média for menor ou igual a 9, só aprovado. Você viu, ó, você vai ver que isso aqui vai ficar muito complicado para fazer lá no Visual G. Aí se não, acabou. Se a média não, se eu não conseguir atingir nenhuma dessas funções aqui, negativa não é, porque geralmente a gente digita só valores positivos. Não estou testando aqui, mas a gente não digita. Se não, ela é maior que 9. Se não, ela é maior que 9. Logo, aprovado com um louvor. Ou seja, são níveis, né, que pode garantir prêmios à pessoa, né, que os professores fazem. Para mim fazer esse algoritmo aqui, eu vou começar de baixo lá, né. Então eu venho aqui, digito se, começo, você vê que aqui já vai sendo se aninhado, né, vários se's um dentro do outro. Se média, se soma média, for, deveria ser só média, né. Deixa só na média mesmo, se soma média for menor ou igual a menor ou igual a 3, escreva repetir de ano. Aí aqui, ó, eu já uso se não se, abre fecho e já vou para a segunda estratégia. Se soma média for maior que 3 e operador lógico, né? Operador relacional. E soma média for menor que 7, ou seja, a média vai ter que estar entre 3 e 7. Vai ter que estar entre 3 e 7 essa média. Se ela estiver entre 3 e 7, ele vai estar reprovado, só que ele vai poder fazer recuperação. Então eu digito. Aí eu vou colocar só mais aqui. Reprovado. Beleza. Se eu executar aqui, já vai funcionar um pedaço do algoritmo. Eu vou simular que a média que o usuário tirou foi muito baixa.
Ele vai cair no primeiro, tá vendo? Reprovado, repetir de ano. Só para você entender o algoritmo passo a passo. Agora eu vou simular que a média está entre 3 e 7. Tem que estar entre 3 e 7, não pode estar em 3. Então eu vou digitar 3 no seguinte, 3 no terceiro, 2 no quarto e 7 no outro. 3,75, reprovado, recuperação, ou seja, está acima de 3 e menor que 7. Aí eu posso continuar o algoritmo. Se não, se soma média, se soma média for maior ou igual a 7 e soma média for menor ou igual, aqui eu estou usando igual o seguinte, ela pode, se ela for maior ou 7, aprovado, beleza. Se ela for menor ou igual a 9, tá aprovado tranquilamente, sem nenhum louvor, só aprovado mesmo. Aí eu ponho, escreva. Você vê, eu vou abrindo e fechando ali o bloco sem problema nenhum. Barra N. Só aprovado. Vamos testar só para ver. Eu vou digitar a média grudada, que é a 7. Média das notas, 7, aprovado. Agora eu vou digitar uma média acima de 7. Beleza, aprovado. Agora eu vou digitar a média 9. Beleza, ele ainda está dentro do aprovado. Vou digitar a média acima de 9. Ah, não, desculpa, tinha que ser 10 lá. A média das notas ele não cai em nenhum. Por quê? Porque a média está acima de 9, então ele não satisfez nenhuma das condições. Então, eu finalizo com sim não. Porque se ele não satisfez nenhuma das condições até agora, e eu digitei 10 ali, significa que a média não é nenhuma dessas situações, mas a média provavelmente é acima de 9 aqui, ó. Então eu escrevo aqui, provavelmente a média é 10. Barra N, aprovado com louvor. Veja bem, agora eu vou digitar, né, a média 10 lá para cair nesse sinal. Olha lá. A média das notas é 10, aprovado com louvor. Perfeito, tá funcionando. Vamos digitar o 9 agora. Tá feito, tá bonitinho o algoritmo aqui. Agora vamos fazer esse algoritmo aqui lá no Visual G. Você vai ver que já vai ser um pouco mais complicado de fazer, porque ele exige um pouco mais de atenção no fechamento dos fim C. E você vai ver. Vamos fazer aqui. Vamos fazer passo a passo, né, para facilitar. Vai abrir uma dica aí para vocês. E é bem possível que tenha o R aqui, que geralmente essa sintaxe dele é um pouquinho mais difícil de entender. Então, vou começar. Se média for menor ou igual a 3, reprovado. Tá bom, vamos lá. Se soma média for menor ou igual a 3, então, né, tem que colocar, então, aí a gente escreve aqui. Vou colocar. Reprovado. Reprovado, né? Reprovado. Eu vou finalizar o C aqui. Você vê que eu estou colocando um embaixo do outro para você entender. Esse C aqui finaliza aqui. O próximo C, ele vai finalizar um pouquinho mais para dentro, para você entender. Reprovado, repetir de ano, né? Tá. Eu vou fazer com que a média seja de 3 para baixo. Então, eu vou fazer com que a média seja de 3 para baixo. Aqui vai contar do 0 até 3. Vamos testar. Olha lá, média das notas 2,67. Repetir de ano, beleza. Fato é que se eu aumentar de 3 em diante, até 9, por exemplo, já não vai mais cair, porque vai preencher com dados acima de 3, não caímos na estrutura. Agora, para me fazer outra estrutura, outro C dentro desse, eu tenho que vir aqui e fazer aqui dentro, Então, aí eu digito se não, C, aí aqui eu ponho C, média, soma média, for maior que 3 e soma média for menor que 7, aí
Aí eu tenho que colocar um então. Aqui, ó. Então. Aí aqui eu posso colocar um escreva no mesmo nível, mas para facilitar eu vou colocar nesse nível aqui, ó. Aí aqui eu coloco reprovado, recuperação, né? Recuperação. Aí aqui eu tenho que finalizar esse outro fim de ser aqui, tá? Eu tenho que vir aqui, ó, no mesmo nível, ó. Eu tenho que finalizar. Esse aqui é um bloco, ó, separado, tá? Eu tenho que finalizar ele. Vamos executar. Fim C, sem C. Pronto. Pessoal, vocês não vão acreditar em qual era o erro aqui que não estava dando certo a estrutura de decisão. Aspas, parênteses. Cara, muito louco. Por exemplo, aqui, ó, se média for menor ou igual a 13, então você pode vir aqui escrever tranquilamente. Escreva, você pode colocar reprovado, né? Repetir de ano. Vai funcionar isso aqui. Aí eu vou configurar para só em AT3, ó, de 1 a 3, e vou executar. Olha lá, repetir de ano, né, perfeitamente. Se eu colocar acima de 3, obviamente não vai executar, né? Perfeito, vai passar direto. Aí, para mim fazer o próximo já vai duas estruturas aqui, né, lógicas. Vai, se a média for maior que 3 e menor que 7. Reprovado e recuperação. Para fazer isso aqui, eu já teria que vir aqui, ó, e digitar assim, se não, né? Aí eu digito se não, se. Aí eu ponho se média, né? Se soma média for maior que 3 e soma média for menor que 7, aí eu venho com então, né? Não pode esquecer, ó. Então, aí eu escrevo reprovado, né? Recuperação. Aí eu tenho que finalizar o se aqui. Só que antes de finalizar o se, eu tenho que colocar isso aqui entre aspas. As duas estruturas, ó, uma por uma, tava dando erro. Eu esperava encontrar então, mas o erro estava relacionado a essas aspas que você tem que pôr em cada instrução lógica, ó, fechando elas. Eu vou só testar aqui. Ó, reprovado, recuperação. Caiu dentro da estrutura que eu quero. Reprovado, recuperação. Aí, se eu quero maior que 7, quero que apareça aprovado, aí eu já teria que colocar aqui, né? Aqui ainda dentro desse se aqui. Aí é o que eu coloco, se não. Só isso, né? Que não vai ter nenhum teste. Aprovado. Aí aqui eu executaria. Ele ainda está em recuperação, né? Mas aí é o seguinte, se eu coloco de 3 a 7, vamos ver o que vai aparecer. Reprovado, recuperação. De 1 a 3 tem que aparecer repetir de ano, né? Repetir de ano. E de 7 até 10, por enquanto, né? Tem que aparecer aprovado. Tá perfeito, tá funcionando. Aí, se eu quero continuar fazendo o teste, eu digito se não, né? Eu digito se não. Esse C finaliza aqui, ó. Já vou criar um novo C aqui. Aí, se não, eu venho e digito se soma média for maior ou igual a 7 e soma média for menor ou igual a 9, aí ele vai exibir para mim, né? Escreva somente aprovado. Do jeito que tá aqui, não vai funcionar. Vai falar que falta, espera encontrar então. Mesmo eu colocando então aqui, ó. Então, né, eu tenho que colocar entre aspas também o teste lógico. Ele exige isso. Já o Portugal Studio, ó,
Não exige, ó. Você pode ver que eu tô fazendo o teste abertão aqui, não exige. É uma boa prática pra fazer isso, é. Tem que em si ele faz sentido. Se não, né? Se não, é que a gente escreve. Com louvor. Com louvor. Aí eu tenho que finalizar esse se aqui, eu tenho que fechar ele. Vem aqui e fecha, ó. Vamos testar? Ó, aprovado com louvor porque é acima de 9. Agora vamos colocar abaixo de 9. Então eu vou contar até 9, só para ver se... Aprovado, beleza, média normal. Agora vamos contar de 1 até 7. De 1 até 7. Beleza. Reprovado, repetir de ano, deu 2. Vamos testar até dar... Reprovado, repetir de ano, 2 ainda. Vamos aumentar aqui, só para ver se a gente consegue chegar no... Reprovado, recuperação, beleza, já ficou entre... Você viu, pessoal, que o que estava pegando aqui era que eu tinha que colocar entre aspas. Aqui no Portugal Studio, tanto faz eu colocar entre aspas ou não, ele vai funcionar tranquilamente. O então é como se fosse essas chaves aqui, ó, entendeu? O então. Aí, no caso aqui, as únicas palavras reservadas que eu uso é C, e se não C, e coloco dessa forma aqui. É uma diferença gritante, né? Porque eu vejo eu tava pesquisando, né? Eu pesquisei, eu pausei a videoaula e pesquisei. E eu vi que muitos alunos, né, tava tendo problema por causa disso, por causa da aspa. E não fala isso na documentação, né? Pelo menos eu não achei, porque eu não pesquisei direito. Você viu que para alinhar um si no Visual G é um pouco mais difícil, né, do que fazer a mesma coisa no Portugal Studio? Então é uma diferença muito grande. Eu posso envolver esse si aqui dentro também, ó. Posso envolver, caso o usuário digite um número negativo, por exemplo, eu vou Ctrl Z, vou selecionar tudo e apertar Backspace. Eu posso envolver esse si aqui dentro. E aqui eu tenho que pôr o sinal, né? E finalizar. E aqui eu digo se soma média for menor ou igual a 0, quer dizer, tem que ser acima de 0. Aí então ele vai falar para mim que... Oi? Ele vai falar para mim inválida. Vamos testar. Recuperação, vou digitar aqui 0. Está menos 10. A média inválida. Tá vendo? Média inválida porque o pessoal digitou negativo, inválida, né? E aí funciona. Aí eu quero tirar. Tiro aqui também. Aí vai continuar funcionando. Vamos colocar de 1 a 10 aqui, vai. Beleza, viu, pessoal? As principais diferenças entre um e outro. Eu prefiro o meu Portugal Studio aqui. Perfeitamente, é isso. Falou!